gratidão. Esse termo ultrapassa todas as fronteiras de culturas, de religiões. E para falar sobre esse tema tão oportuno, sobretudo quando a gente está terminando um ano, a gente, de acordo com os nossos demais diretores, fizemos um convite à pastora Eliette. E graças a Deus ela aceitou. E hoje à tarde eu pedi para ela passar o currículo dela. Ela começou dizendo assim: eu vou ler ipsis letras. Exatamente, a senhora começou falando, vixe. Eliette Lara serve a Deus desde a infância. Casada com o pastor Jair Lara há 37 anos. Esposa, mãe e avó. Formada em letras, literatura portuguesa, capelania, psicologia, psicopedagogia, ciência do comportamento, neuropsicologia e prática pastoral, professora, palestrante e editora, aliás, escritora, perdão. Atua como psicóloga clínica, ou melhor, atua como psicóloga clínica. Pastor Jair e Eliette Lara, pela graça de Deus, estão na primeira IPR de Maringá desde 1992. Em janeiro completa 34 anos. Tem como objetivo de vida tornar o nome do Senhor Jesus conhecido, levar pessoas a cumprir o ID compelidas pelo Espírito Santo. Compreende que sua missão é expandir o reino de Deus na terra. E eu gostaria de convidá-los a aplaudir a Deus pela vida da pastora Eliette, que a partir de agora está com a palavra para falar sobre o poder da gratidão. Paz, queridos. Quero agradecer a Deus, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, eternamente. Amém. Tenho certeza que você veio aqui por causa de Jesus. Porque é ele que nos atrai, né, Vanderlei? Ele que nos atrai para receber conhecimento, para sermos instrumentalizados. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado. Se for seu amigo, se for seu marido, se for seu marido, você vai falar amor para ele, ok? Se for seu amigo, você vai falar amigo. Se você quiser falar irmão, você fala. Pode falar, vai. Fala assim, ó, amigo. Vai, irmão, fala. Se você não tivesse vindo, eu era a pessoa mais grata aqui. Agora fala assim, ó, por sua causa, eu sou a segunda pessoa mais grata. Ou seja, você já está promovendo o outro a ser grato. Olha que interessante, não é? Então, nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão aos líderes da Connect UPP pelo convite. É sempre muito bom servir o reino, é uma alegria poder servir o reino, principalmente num tema tão oportuno e importante e indispensável para todos aqueles que querem vencer na vida e serem felizes, não é? Porque, segundo as pesquisas, não é feliz quem é grato. Primeiro você é grato, depois você é feliz. O caminho para a felicidade começa com uma gratidão. Pessoas gratas são felizes. A gente precisa gravar isso e colocar no nosso repertório mental. Conta-se que um pequeno empresário, como em todo início, sempre tem as dificuldades, sempre tem os desafios, sempre tem aqueles momentos em que você acha que a sua expectativa e a sua perspectiva serão frustradas. Ele possuía um pequeno comércio, uma pequena empresa,
E um dia muito difícil, mas muito desesperador. Aquele dia que você diz assim, como será amanhã? Não tenho dinheiro para pagar, eu estou terminando sem nenhuma venda, não sei como é que eu faço, eu preciso do fornecedor. Sabe aquele dia? Pois bem, no final daquele dia, ele estava desesperado. E aí ele resolve ir ao depósito. E quando ele vai ao depósito, ele procura o interruptor daquele ambiente para acender a luz. E quando ele aperta o interruptor, demorou mais ou menos 2 segundos para acender. Ele falou assim, além de um dia difícil, além das expectativas estarem frustradas, eu estou numa condição tão terrível que até a luz para acender demora. E ele nunca tinha percebido que demorava 2 segundos, mas aquele dia era um dia tão trágico que ele percebeu que demorava 2 segundos. E quando ele estava com o dedo no interruptor, Deus falou com ele assim, você está reclamando de 2 segundos? Por que você não agradece que você tem luz elétrica? E ele ficou com o dedo no interruptor. E ele levou aquela lição para a vida. E aquele momento que ele estava ali, com aquele dedo, ele falou, a partir de hoje, toda vez que eu tocar nesse interruptor, eu vou agradecer porque eu tenho luz elétrica. Eu vou esquecer que a luz demora para acender. E aí as coisas mudaram para ele. E ele cresceu, foi um grande empresário, mudou de lugar, tinha umas instalações hiper modernas. Ah, cadê o MacGyver? MacGyver, as instalações eram perfeitas. Já tinha até aplicativo no celular. Ele acendia as luzes antes de chegar. Mas toda vez que ele acender a luz, ele demorava um pouquinho e falava, obrigado porque eu tenho luz elétrica. E aí então ele escreve dizendo, a luz, não foi a luz que mudou, foi a minha percepção, o meu olhar de fazer as coisas, de ver as coisas mudaram. E as circunstâncias em minha volta só mudaram porque o meu olhar mudou. Então o que é gratidão? Gratidão é uma maneira diferente de ver as coisas em sua volta. A gratidão, às vezes, não vai mudar a circunstância, ela vai mudar você. E aí, quando eu me alinho nessa perspectiva de gratidão, eu posso compreender que o meu olhar diferenciado vai me fazer uma pessoa resolvida, feliz, porque reclamar não resolve. Aliás, quando você compra um produto e o produto não é o que você esperava, principalmente o povo que compra na Shopee. Não é? Você comprou um produto numa loja aí na cidade. O que você vai fazer quando você compra o produto? Você vai lá para reclamar, para dizer que o produto não veio como você gostava. E eles vão então procurar outro produto semelhante para te enviar. É ou não é? Então reclamar é pedir a mesma coisa 2 vezes. Entende? Quando eu reclamo, eu estou pedindo aquilo, o motivo da minha reclamação 2 vezes. E às vezes a gente não para pensar nisso. Então, só para a gente parar para pensar um pouquinho e perceber que em todas as situações da vida, a melhor coisa é a gratidão. Eu sei, queridos, que vocês estão olhando para mim e estão dizendo assim, porque você não sabe o que é ser empreendedor no Brasil. Eu sei que você tem que trabalhar até maio para pagar os impostos. Eu sei que as perspectivas econômicas com o ministro que nós temos aí são desesperadoras. Eu sei que se você olhar para o entorno e você olhar para 2026, é desesperador. Vamos ser honestos, é ou não é? É. Se nós nos atentarmos para as expectativas, perspectivas que nós temos, falando como empreendedor, você vai falar assim, é melhor eu desistir. É ou não é? Vamos ser num plano natural. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Empreender hoje é uma questão de fé, é uma questão de coragem, é uma questão que
você precisa ter uma fé no invisível, uma coragem sobre-humana, mas é a gratidão que vai manter essa chama acesa. É a gratidão que vai manter essa chama acesa. E quando a gente olha para a Bíblia, eu quero falar dentro de duas perspectivas da gratidão, mas quando nós olhamos para a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 18, presta atenção. Paulo estava falando sobre comportamento humano que eu, sujeito, devo cultivar, que a igreja de Tessalônica, eu vou estar explicando o contexto para você entender onde eu quero chegar, devia cultivar para não ser pegos de surpresa no dia do arrebatamento. E ele vai elencando, você tem que fazer isso, para você não perder a esperança, para que você esteja pronto o dia que Jesus voltar. Aí, entre esses preceitos, no capítulo 5, verso 18 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de... Paulo sabia que não era nossa vontade, era a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora vamos entender para nós entrarmos. Em tudo é uma preposição, não é por tudo, que também é uma preposição. E há uma diferença quando eu uso em tudo e quando eu uso por tudo. Quando eu uso em tudo, eu estou dizendo de tempo, de modo, de situação e de meio. Paulo está dizendo em toda situação, é diferente. Por tudo tem um outro significado, indica causa, duração, lugar, troca. Então você está passando uma dificuldade na sua empresa, no seu... onde você empreendeu, e você vai falar assim: Senhor, eu te dou graça, porque a minha empresa está entrando em falência concordata, vou ter que fechar as portas, demitir. Não é isso. Não é pelo que está acontecendo, não é pela causa que você vai dar graça, você vai dar graça porque apesar da causa, você tem motivo naquela circunstância de dizer: Senhor, eu te agradeço. Não estou entendendo, estou perdendo, não estou feliz pela perca, mas eu estou feliz porque eu sei que eu posso superar essa perca. Então, vamos na primeira perspectiva da gratidão. Quando a gente pensa em gratidão, dentro da perspectiva da ciência, dentro da perspectiva da neurociência, dentro da perspectiva da psicologia, da neuropsicologia, de toda a ciência que estuda o comportamento humano, a gratidão é fundamentalmente importante. Eu já disse aqui que ela muda o meu olhar. Mas quando eu penso nessa perspectiva aqui da ciência, eu preciso compreender a importância da gratidão na mente de um empreendedor. Dentro dessa perspectiva de todas as ciências do comportamento humano. Por que a gratidão é importante na sua mente, você que é empreendedor? Eu preciso ter a clareza que um cérebro grato, ele produz, presta atenção, ele produz hormônios, como dopamina, que é da criatividade, lobo frontal. Quanto mais grato eu sou, mais dopamina eu libero no meu sistema nervoso central, mais criatividade eu tenho. Você já viu alguém amargurado ter criatividade? Você gasta toda a sua cirurgia, a sua energia na amargura. Não dá para ser criativo na hora da amargura. Entende? Um cérebro grato, além de produzir a dopamina, ele vai produzir serotonina, que é um outro hormônio, que vai ativar uma área de recompensa do seu cérebro. A recompensa a área do bem-estar. Quando você agradece, seu cérebro libera hormônios que ativam o lugar de recompensa. Presta atenção nisso. Logo ativando esse lugar de recompensa do teu cérebro, vai diminuir o hormônio do estresse, que é o cortisol.
Porque quando Deus fez a mim e a você, Deus colocou glândulas suprarrenais, tireoide em nós, dizendo assim, quando esse sujeito estiver estressado, libera cortisol. Quando você fica doente, você vai e toma corticoide, que vem do princípio do cortisol. Quem teve Covid tomou muito corticoide, tomou ou não tomou? Para poder reagir. Só que o nosso modelo de vida faz nos ficar estressados 24 horas. Aí o nosso corpo libera cortisol demais. Cortisol demais inflama o corpo, sua imunidade baixa, sua qualidade de vida baixa, e aí você adoece. Percebe? Por que final do ano a gente fica tão mal e quem tem problemas de saúde mental, doença psicossomática, no final do ano tem muito número altíssimo de depressão, de angústia, síndrome do pânico e por aí afora, porque liberou cortisol demais devido ao estresse de final de ano. Então, um cérebro grato produz hormônios como serotonina, dopamina e por aí afora, não é? Que vai diminuir a quantidade de produção de cortisol, e aí logo diminuindo o cortisol, eu terei a minha imunidade, gente, isso é ciência, imunidade, ela sobe a sua imunidade e você vai ter qualidade de vida. Então, a gratidão, nessa perspectiva, eu estou falando apenas do sistema nervoso central, não é? E quando você pensa na gestão emocional, presta atenção que coisa interessante, empreendedores gratos, aquela pessoa agradecida que lida melhor com... Quando vou ler grato, ele lida melhor com a frustração, ele lida melhor com a questão do aprendizado, do foco. Não saiu do jeito que eu queria, mas eu sou grata, eu aprendi alguma coisa. Você está entendendo? Eu empreendi, eu fiz um negócio, eu fiz um investimento. Puxa vida, não veio o resultado que eu gostaria. Mas eu aprendi que dessa forma não é a melhor forma de fazer. Eu vou procurar um outro caminho. Quando você é grato, é assim que funciona. Não é? E ainda pensando, porque, gente, quando eu penso nessa questão emocional, presta atenção, na gestão emocional, quando um cérebro é grato na gestão emocional, quando você recebe um estímulo, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Então, você é um empreendedor, você fez um investimento, vamos dizer assim, não saiu como você gostaria, mas você é grato porque você aprendeu. Então, você vai no teu cérebro, você recebeu o estímulo aparentemente foi negativo, só que você tem um repertório mental aqui de gratidão, presta atenção, a nossa vida, ela é toda conduzida por repertório mental, você é aquele sujeito assim, bem gospel, que você crê que Romanos 8:28 é uma verdade na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. O investimento que você fez não veio como você gostaria, mas você diz assim, apesar... você recebeu o gatilho, você recebeu o estímulo negativo para você ficar até irado e amargurado, mas você é grato. Dentro do seu repertório mental tem um repertório de gratidão baseado na palavra. Na hora que vier assim, puxa, não saiu como eu gostaria, veio evocou, porque emoção é resposta química do seu cérebro, era para ter evocado tristeza em você, era para ter evocado raiva em você, mas você vai parar e vai acessar o repertório da palavra e vai dizer, não saiu como eu gostaria, mas isso aí não foi um fracasso, porque pode ser até um livramento. Entendeu? Porque é repertório mental, então você gerencia melhor as suas emoções frente às experiências que você tem. E um cérebro grato também na questão dos relacionamentos. A gratidão melhora todas as conexões. Todas as conexões são melhoradas, a equipe, os parceiros, os colaboradores, os fornecedores. Quando você tem um cérebro grato, diante de todos esses relacionamentos, pensando no empreendedorismo, é mais fácil lidar com uma pessoa grata. Vamos trazer para a prática. Se você pudesse escolher as pessoas às quais você lidaria, quais vocês escolheriam? Lidar com pessoas gratas ou com ingrato? Porque a ingratidão promove feridas.
A ingratidão abre feridas que sangram e dói e são difíceis de ser curadas. Dói demais a ingratidão, não é? E aí, pensando na gratidão como valor empresarial. Quem aqui não lembra do Silvio Santos? Que sempre que ele falava, ele tinha uma gratidão eterna, imensa, por tudo aquilo que ele havia conquistado. Vocês chegaram a ver alguma entrevista. Quem aqui chegou a ver alguma entrevista do Silvio Santos agradecendo a Deus, agradecendo as filhas, a família, a esposa, os colaboradores? Ele tinha até um amigo muito pessoal. Vocês lembram do Rock? Ele tinha uma eterna gratidão pelo Rock. Não é? Nós tivemos a oportunidade de fazer a viagem para Israel e foi conosco a dona da Avenorte, a dona Fátima, uma pessoa de muitas posses. Uma pessoa de muitas posses. E a dona Fátima estava acometida de um câncer. Já estava sem cabelos, né, pastor? Usava uma peruca na viagem. Ela disse que ela iria porque talvez fosse a última viagem dela. E o médico então prescreveu a quimioterapia por cápsulas. Mas era incrível, eu tive a oportunidade de ficar um dia com ela no hotel, quando o pessoal foi subir o Monte Sinai, ela não tinha condicionamento físico para subir. Mas a gratidão que permeava a vida da dona Fátima, pelo pai, pelos colaboradores, desde do serviço geral até o grande administrador e o CEO da empresa dela, era incrível. Ela gravava mensagem toda manhã mandando para os colaboradores. Mas uma coisa que me marcou na dona Fátima, quando ela ia tomar os medicamentos, e eu acompanhei algumas vezes, e uma das vezes foi dentro do Museu do Papiro no Cairo, todo mundo andando, e ela sentou, e eu sentei do lado, porque quando ela ia tomar o medicamento, ela orava 15 minutos. E ela dizia assim: Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu condições econômicas de ter esse tratamento em cápsula que eu posso carregar na minha viagem. Eu quero agradecer pela pessoa que criou o princípio ativo desse medicamento. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, hein? Olha que eu lido com gente. Eu quero te agradecer pela composição do princípio ativo, pelo laboratório que produziu esse medicamento, pelo químico que assinou essa receita. Gente, todas as vezes que ela ia tomar, era 9 horas da manhã. Ela tomava cada 2, 3 dias. Eu quero te agradecer pela farmácia, pelo médico. E ela ia citando o nome, ela não tinha pressa. Ela orava. Gente, eu era mais abençoada do que ela. Eu sempre acompanhava esse momento com ela. Eu sentava lá no Cairo, eu sentei no chão para poder, né? E ela orava, desde do rapaz lá, que faz a entrega, que me fugiu o nome. O motoboy que me levou lá em casa. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque agora eu tenho um copo d'água para engolir essas cápsulas que vai, Senhor, quem sabe parar ou curar o meu câncer. Aí ela tomava os comprimidos. Aí ela passava mal. Ela suava frio. Você está entendendo? E a mulher agradecia. Se fosse eu e você, ia pegar o comprimido e falar: tristeza, aqui tomando. Não é? Aquilo mexeu muito comigo, de ver a gratidão. Então, quando a gente pensa nisso, dentro dessa questão do valor empresarial, a gratidão nós precisamos, vocês como empreendedores, cultivar a cultura da gratidão aonde vocês estão. Eu sei que é difícil. Eu sei que quem trabalha com colaborador, com intraempreendedor, aí você vai falar: raça. Não é? Vamos ser honestos, não é? Ai, pastor, tem dia que dá vontade de dar conta para todo mundo, mandar todo mundo embora e eu tocar o meu negócio sozinho. Eu sei disso. Não é fácil lidar com pessoas, não é? Mas nós precisamos ter essa clareza, porque quando você desenvolve uma cultura de gratidão no seu comércio, lá no seu empreendimento, aumenta o engajamento da equipe, diminui o turnover, que eles falam que é a rotatividade de colaboradores. Você consegue mais clientes. Eu e o pastor, permita, pastor, eu estou falando da cultura da gratidão, nós estávamos há anos numa academia, mais de 3 anos.
E um dia, estou falando da cultura da gratidão. Quando você desenvolve essa cultura, a equipe vai trabalhar, o cliente vai ser feliz, o fornecedor vai te atender melhor. Nós chegamos, eu entrei, o pastor foi pôr o dedo, não passou. A moça falou assim, o senhor não pagou. Logo para ele, né? Ele falou, pagou sim, minha esposa paga certinho. Ela falou, não, que consta que não está pago, o senhor não pode entrar. E uma fila atrás. E eu 3 anos na academia. E a menina muito amargurada. Eu acho que ela devia ter, sei lá, dormido em pé aquele dia. Não é? Aí, quando eu vi que ele não entrava, eu voltei. E ele muito educado, ele muito refinado. Porque se fosse comigo, ele já falou, criatura, presta atenção, coisinha. Né? Ele muito, por gentileza, você poderia olhar de novo? Não, não pagou. E ela foi extremamente mal educada conosco. E aí eu falei para ele assim, pega o celular, porque eu fiz no cartão, passei no débito, e puxa o extrato, vai estar lá. Não é? E aí ele foi lá no carro, pegou o celular, abriu, mostrou. Aí ela falou, olha moça, isso aqui não poderia acontecer, é muito desagradável. Ela falou, se o senhor não está contente, fala com o gerente. Desse jeito. E eu falei assim, graças a Deus que não é comigo. Senhor, muito obrigado porque foi com ele. Eu já agradeci ali porque foi com ele, né? E aí foi uma situação tão desagradável. O que aconteceu? Não fizemos barraco, não criamos problema, mudamos de academia. Simples assim. Aí eu chego na outra academia, encontro uma galera que treinava conosco. O que você está fazendo aqui? Não dá para ficar lá, né? Aquele povo lá é muito ingrato. Foi isso que nós ouvimos? Percebe? Então, às vezes, a pessoa não vai reclamar com o gerente, às vezes ela não vai fazer, que nós não fomos fazer nada, mas nós mudamos, simplesmente. Então, é muito importante cultivar essa cultura. Aqui em Maringá tem uma agência, me permita mostrar exemplos práticos, deixa eu correr, eu nem perguntei quanto tempo eu tinha. Aqui tem uma agência de viagem, que de vez em quando nós usamos essa agência para compra de passagens. E é incrível que todo mês eles mandam um recadinho. Tudo bem? Vou mudar. Minha mãe passou por uma cirurgia no São Marcos. Vou até citar o nome. E aí minha mãe saiu, foi embora. O hospital ligou. A moça ligou. Eu falei assim, não é dona Nelly, é Eliette. Você é o quê, sua filha? Eu estou ligando para ver como a sua mãe foi tratada no hospital. Eu quero saber como foi o atendimento do corpo de enfermagem, da limpeza. A alimentação, sua mãe já tem 84 anos. A alimentação da sua mãe foi satisfatória? Eu falei assim, a gente que não está acostumado com isso, não é? E eu agradeci. Olha a cultura da gratidão. Porque é muito importante para nós, ela disse, saber o feedback de vocês. Nós ficamos muito agradecidos quando os pacientes daqui do nosso hospital são bem atendidos. Isso é uma cultura de gratidão, não é? E eu achei isso muito interessante. Então, é importante desenvolver essa cultura de gratidão, é importante. É difícil. Às vezes você quer matar o colaborador. Às vezes você quer mandar o cliente embora, porque tem cliente que é insuportável. Não é? Às vezes o fornecedor é insuportável, mas a gratidão desmonta qualquer ser humano. Outro dia alguém disse, poxa, eu gosto lá de ofertar trabalho na primeira IPRM, porque vocês falam, por favor, muito obrigado, por gentileza, você poderia? É possível? Olha, palavras que deveriam ser normais para nós. Vamos correr um pouquinho aqui. E por que a gratidão é importante? Porque quando nós olhamos para a gratidão, ela afasta o comportamento de comparação. Se você tem um coração grato, Gálatas 6:4 diz assim que você pode olhar para você como empreendedor, como gente, como pessoa. Então ele diz assim, olha para você, examina você, veja que o que você faz é muito bom. Está lá, Paulo dizendo isso, a igreja de Gálatas. Mas não se compare a ninguém. Então, se você que é um empreendedor, eu sei que a concorrência é desleal. Eu estava outro dia no supermercado aqui, comprando umas frutas, e eu vi uma pessoa chegando, pregava fruta e fotografava. Pregava fruta e fotografava. Eu falei assim, concorrência desleal, hein? Brinquei com a pessoa. E fui olhar o uniforme, e era o uniforme de outro supermercado, fotografando a fruta da concorrência. A concorrência é desleal. Mas se você, como empreendedor, se comparar, às vezes é necessário, o Paulo está dizendo, você pode até examinar e ver que você é bom,
Mas quando você se compara, você pode se sentir inferiorizado, você pode se sentir incapaz, você pode se sentir rejeitado, ou você pode nascer no seu coração a soberba. Eu sou bem melhor do que meu concorrente. Que bom que você é melhor do que o seu concorrente. Mas você não precisa tornar isso público. Melhore mesmo, ofereça o melhor serviço. Então a gratidão, quando nós temos a gratidão, ou seja, eu ainda, como a minha neta, eu ainda não consegui ser tão bom quanto o meu concorrente, mas um dia eu chegarei lá, não para eliminá-lo, mas para ofertar também ao meu cliente um bom trabalho. Então se o meu coração é grato, se eu tenho um repertório de gratidão, eu não vou sofrer quando eu me comparo, porque a concorrência olha o que a concorrência faz também. Além de você gastar energia demais se comparando, não é? Nossa, mas por que ele vende tanto e eu não vendo? Mas por que? Você está entendendo? Você vai gastar energia e vai trazer um estresse emocional assustador para você. A gratidão transforma derrotas em lições e não em travas. E a gente sabe que empreender exige fé para agradecer nas perdas. O Davi fracassou quando fez o censo do povo, não é? E quando a gente agradece, a gratidão fortalece a resiliência do empreendedor. Eu e o pastor Jair ouvimos a seguinte história. Estava em um determinado lugar e um empreendedor da região metropolitana de Campinas, não tem nem um mês esse fato, estávamos conversando. E a família dele tem uma oficina, agora não é mais oficina, estética automotiva. Olha que chique o nome. E mais de 15 anos no mercado. De repente, aquele dono daquele empreendimento passou para, arrendou, que fala, vendeu ponto, sei lá como é que é o nome que eles dão. E essa pessoa ficou com o mesmo quadro de colaborador. Presta atenção no que eu estou falando. Mas começou entrar num processo negativo. Não tinha o desempenho. Gente, eles possuíam a melhor carteira de clientes. Estética automotiva de alto padrão. Martelinho de ouro. Presta atenção. Eles atendiam seguro do Itaú, Liberty. Olha o padrão das seguradoras que eles prestavam serviço. E aí começou a dar para trás a empresa. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É a mesma equipe que está trabalhando, só mudou lá o pessoal que tomava conta. Aí a família tinha ido embora do Brasil. O menino falou para o pai, deixa eu assumir. 23 anos ele tem. O pai olhou para ele e falou assim, mas você está aqui em Portugal, você vai voltar lá? Não, deixa eu ir lá assumir. Ele vem para o Brasil, contrata alguém para fazer uma pesquisa na estética automotiva, vamos dizer, na oficina dele de alto padrão. O que ele descobre? Que a equipe que trabalhava tinha o hábito de reclamar de tudo. Tudo eles reclamavam. Chegava o carro da segurança, só trabalha com carro assim, gente, de alto padrão. Chegava o carrão lá e reclamava. Reclamava. Quando a pessoa devolve a pesquisa, Rose, ele leva um susto. Falou, vocês não têm problema a não ser a reclamação da equipe de intraempreendedor que você tem. O que eu detectei foi isso. Ele marca uma reunião e fala para o pessoal assim, a partir de hoje, nós começaremos um ritual de gratidão aqui dentro da empresa. E se alguém está aqui, não concorda, pode passar no RH. Só sobrou a gerente. Gente que estava 15 anos naquela equipe, pastor Rangel. Ele contando para eu e o pastor Jair ouvindo. Ele tem 23 anos. Saíram todos. Ficou só a gerente. Ele contratou uma equipe nova. Sabe o que ele disse para nós? Em 2 meses. Reverteu a situação. Dobrou o lucro. A carteira de cliente explodiu. Você está entendendo? Agora, recente, não tem 30 dias que ele fez o relato para... Eu e o pastor escutamos. Ele diz assim,
subiu o salário da gerente, dobrou o salário dela, deu benefícios que ela não possuía, porque ela foi a única que entendeu que o ritual de gratidão era importante naquela empresa. Então, eles chegam na empresa todo dia de manhã e eles têm um momento de gratidão. E ele criou uma liturgia, se eu posso dizer assim, de gratidão. Entra empreendedor, colaborador, como você quer, cada funcionário dessa estética automotiva, tem lá um lugar em que ele coloca 3 motivos pelos quais ele é grato de trabalhar naquela empresa e deposita lá. Entendeu? E aí, quando chega no final do mês, aquele lugar é aberto e eles, por exemplo, você tem o seu lugar, eu tenho o meu, mas você vai ler o meu e eu vou ler o seu, em público. E outros rituais que eles criaram de gratidão. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele falou assim, nós estávamos com prejuízos que humanamente eram irreparáveis. E nós saímos do vermelho, nós recuperamos, estamos com a carteira de cliente que nunca imaginávamos, porque mudamos a visão da equipe, mudamos a equipe que tinha uma visão de gratidão. Então, quando a gente pensa nisso, a gratidão, gente, não é apenas um instrumento, a gratidão é um canal de bênção para o empreendedor. Eu quero que você pense nisso. Não é? Se é melhor dar do que receber, você que é empreendedor, você está dando a oportunidade de emprego, você está dando a oportunidade de um pai de família ter o salário no final do mês, para suprir a necessidade. Então, quando você é grato, você chega lá no seu empreendimento, você vai falar, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me levantou como resposta para esse pai de família. Eu quero te agradecer, porque embora esse colaborador não é o que eu gostaria de ter, mas eu te agradeço porque eu sou resposta para ele. Eu quero te agradecer, porque através de mim, ele pode levar o alimento para dentro da casa dele, para suprir as necessidades da esposa, dos filhos, da vida dele. Então, a gratidão é um instrumento para o empreendedor como canal de bênção. Se é melhor dar do que receber, então você está dando, você está ofertando. E a gratidão, nós precisamos compreender que toda pessoa grata é generosa. E quando o Provérbios diz lá que a alma generosa prosperará, é porque antes de ser generoso, você é grato. E quando nós não temos a gratidão, nós perdemos mais tempo. Foi aquilo que o pastor Jair falou aqui. Mais tempo vendo o que eu não tenho do que aquilo que eu já tenho. Não é? Quando eu casei com esse homem, nós tínhamos uma bicicleta. Que bicicleta era aquela? Monarch. Tem essa marca ainda? E nós andávamos de 50 a 60 quilômetros por semana de bicicleta. E nós éramos gratíssimos, porque nós tínhamos uma bicicleta que a gente caía dela, comia terra no areião. Você está entendendo? A gente chegava, ele me levava no supletivo com aquela bicicleta. Olha que chique. Eu fazia supletivo. Vocês nem sabem o que eu estou falando, né? Você sabe, né? E a gente agradecia, a gente orava e agradecia por aquela bicicleta. Porque a palavra também diz que quem não é grato no pouco, não vai ser no muito. Porque também o profeta Amós diz que não é para desprezar o dia dos pequenos começos. Então talvez hoje você que está começando, você fala, mas eu vou agradecer por essa coisinha pequenininha. É coisinha pequenininha hoje. Mas você já coloca o óculos da gratidão. Porque todos os grandes empreendedores, Brasil e fora deles, hoje eu estava lendo sobre empreendedores que fracassaram. Entre eles está o Vicente Falcone, o cara que conseguiu montar a Ambev. Como é que o cara consegue pegar todas as cervejas e colocar num pacote só? E o camarada quebrou várias vezes. Você está entendendo? Steve Jobs quebrou também quando criou o primeiro computador. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa compreender
que a gratidão, até mesmo quando eu fiz e não deu certo, vai fazer a diferença para que eu faça e dê certo. Porque a gratidão é um instrumento de bênção para atrair a prosperidade que Deus tem para mim e para você, e você vai se tornar generoso. E a gente precisa entender isso. A gratidão, gente, não é um sentimento. A gratidão é uma atitude comportamental. Eu tenho tudo para ser ingrato, mas eu decidi que eu vou ser grato. É uma atitude de comportamento com uma postura espiritual. Quero que você grava isso. É um sentimento de gratidão. Não, não é sentimento. É uma atitude comportamental de gratidão e uma postura espiritual. Eu talvez não tenha motivos para ser grato, mas eu decidi que eu vou ser grato, apesar do Haddad, apesar, entendeu? Eu vou ser grato. Apesar de ficar até maio pagando aí os impostos, eu vou ser grato. E essa gratidão é uma ferramenta contagiosa. É ou não é? 3 pessoas só que percebeu, Rose. Você entendeu? É contagioso. Se você trabalha com uma pessoa que é grata, você vai contagiá-lo a gratidão. Eu estou terminando. Vou interromper aqui, não é? Senão eu fico falando muito. Nós estamos caminhando para o final do ano. Não existe uma época mais importante e necessária de fazer uma reflexão sobre a sua história. Você lembra como você começou? Você lembra como você começou a fazer bolo? Vou olhar para cá, tá, Marildo? Você começou a fazer bolo? Né, Marildo? Para e pensa. Você lembra quando você começou a sua história? Se você pegasse esse microfone aqui e você fosse contar como você começou, dá uma olhadinha de quando você começou e como você está hoje. Para e pensa. Quando eu comecei eu estava melhor, mas você não tinha a bagagem, o repertório mental, a experiência, a maturidade, a resiliência, a capacidade que você tem hoje. Em todas as áreas da nossa vida. Quer na vida profissional, quer na vida pessoal, quer na vida relacional, quer na vida espiritual. Em tudo, quando nós olhamos para o nosso começo, para a nossa trajetória, nós percebemos o quanto nós avançamos. E este é um tempo de, enquanto empreendedor, você olhar para a sua história enquanto empreendedor, como foi que você começou, aonde você chegou hoje, aonde você está, e tudo que você conquistou. Então, a minha proposta, a minha sugestão aqui para você, sabe qual é? Não é você chorar e sentir falta do que você perdeu, mas é aquilo que você já conquistou e você poderá conquistar. E a partir daí, você desenvolver uma atitude comportamental de gratidão. Eu vou ser grato. Mesmo que eu não tenha conquistado tudo aquilo que eu gostaria, eu vou ser grato por quê? Porque um cérebro grato vai produzir hormônios que vai me fazer bem até para a minha saúde. Eu vou ser grato por quê? Porque quando eu sou grato, eu estou cumprindo com a vontade de Deus. Eu vou ser grato porque eu reconheço que até mesmo o meu fracasso, que até mesmo aquilo que eu perdi, aquilo que eu não consegui, não foi um fracasso, foi um aprendizado, foi uma lição, não foi um erro. Porque se tem aprendizado, não é erro. E a gente precisa construir isso. E quando a gente é grato, gente, nós tiramos a nossa ansiedade de nós e nós colocamos na dependência de Deus. Não é verdade? Porque enquanto eu estou inquieto, sem agradecer, eu estou achando que eu vou dar conta com a minha própria força. Mas quando eu começo a agradecer, eu estou dizendo, Deus, talvez eu não tenha condições, nem financeira, nem habilidade mental, nem estratégia, nem instrumentalização para tal. Mas eu vou te agradecer, e aí você está dizendo, Deus, então agora me ajude a assumir o controle aqui e me dá a direção. Porque ser grato é isso.
é reconhecer também que no seu empreendimento, em tudo aquilo que você possui, nas suas posses, nas suas condições, você depende mais dele do que de você. A gente precisa parar para pensar nisso. Se eu tenho habilidade, foi ele que me deu. Se eu tenho saúde, foi ele que me deu. Se eu tenho um empreendimento, foi ele que me oportunizou. Se eu tenho uma equipe de colaboradores, foi ele que preparou. Se eu tenho fornecedores, se eu tenho uma carteira de cliente, foi ele que me deu. Então, seja grato por tudo nesse final de ano. Ainda que você esteja terminando esse ano, que você não tenha conquistado tudo que você queira. E eu quero te fazer uma pergunta e eu quero convidar você a refletir. Em qual área do seu negócio, do seu empreendimento, você precisa ser mais grato? Faça uma análise. Para quem eu preciso expressar gratidão nesse final de ano? De repente é para aquela mulher lá dos serviços gerais. Entende? De repente é para o agente de limpeza que passa com aquele caminhão, faz aquele barulhão, acorda a gente de madrugada. O catador de lixo. Porque ele leva o lixo da sua empresa. E outra coisa que eu quero falar para você, o que Deus já fez, você tem celebrado, você tem agradecido? Eu nunca fiquei desempregada, eu nunca acordei de manhã sem saber aonde eu iria trabalhar. Mas eu particularmente penso, lidando com pessoas, que deve ser desesperador para alguém acordar de manhã e dizer, não tenho um lugar para ir trabalhar. Vocês concordam comigo? Já parou para pensar nisso, Gleice Mara? Acordar de manhã e falar, Deus, eu não tenho um lugar para trabalhar hoje. O que eu vou fazer? Pensa nisso. Amanhã, quando você acordar, e você levantar para ir lá para a sua empresa, para o seu trabalho, talvez você não vai ter que apertar o interruptor. Talvez antes de chegar, você vai acionar o aplicativo no seu celular, de tão sofisticado que é o seu empreendimento. Se não é, eu estou profetizando que será. Mas quando você apertar o interruptor, cultive a gratidão. Como aquele homem de 2 segundos. Não é a demora da luz que mudou, é a visão de saber que tem luz elétrica. Curva a sua cabeça, vou parar. Eu falei 1 hora, misericórdia. Eu quero orar com vocês. Eu sei que os desafios são grandes, eu sei que talvez as coisas não tenham saído como vocês têm esperado, mas a gratidão transforma o que temos em suficiente. Eu sei que a gratidão não vai mudar o cenário, mas ela vai mudar o olhar. E se mudar o seu olhar, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. E que o Espírito Santo, nesse final de ano, possa agir no seu coração de empreendedor, para que você reconheça que tudo que você tem, que tudo que você recebe, que toda a habilidade, toda a instrumentalização, toda a capacidade, a equipe de colaboradores, os fornecedores, os clientes que ele proporcionou para você, toda essa trajetória, todas as experiências que foram catalogadas, que você possa render a ele a gratidão. E comece o dia agradecendo, pelo menos por 3 motivos. Isso vai realinhar a mente, vai te dar clareza nas decisões, porque a gratidão abre portas que a estratégia sozinha não abre. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui num grupo de empreendedores, intraempreendedores. Nós estamos aqui num grupo de pessoas que têm sido desafiado num tempo tão difícil no nosso país. Pessoas com sonhos, com objetivos, perspectivas, expectativas. Pessoas que têm batalhado, Senhor, de forma árdua para manter aquilo que o Senhor colocou nas mãos delas.
E nós estamos falando de algo, Senhor, que não é sentimento, é uma atitude comportamental, é decidir agradecer. Porque essa é a tua vontade. Nós sabemos que neste tempo agora, que estamos finalizando esses 12 meses, nós somos tomados pela síndrome do final do ano. Fazemos reflexões e às vezes nós nos frustramos, entristecemos, mas nós estamos aqui diante de Ti, para que o Senhor nos dê graça através do Espírito Santo, para que como empreendedores, intraempreendedores, nós venhamos desenvolver essa atitude, cultivar, praticar, Senhor. Ao chegar no nosso trabalho, olhar para aquilo que construímos, aquilo que o Senhor nos oportunizou a gerenciar, aquilo que o Senhor oportunizou, ó Deus, as oportunidades, a equipe de colaboradores, a carteira de clientes, os fornecedores, a família, Senhor, o apoio da família. Nós queremos desenvolver uma atitude, Senhor, de gratidão, para que no nosso repertório mental, quando vier o estímulo, nós venhamos acessar esse repertório, porque nós sabemos que o nosso corpo físico vai produzir hormônios, vai acessar, ó Deus, o sistema de recompensa no nosso cérebro. A nossa imunidade vai melhorar, a nossa qualidade de vida será melhor. Mas nós precisamos da graça do Espírito Santo para que tenhamos esse comportamento, essa atitude de gratidão. Porque a Tua palavra diz através do apóstolo Paulo, em tudo dai graça. Seja qualquer for a circunstância, o Senhor nos ajude, nos dê essa atitude, essa habilidade. Amanhã, quando chegarmos no nosso local de trabalho, seja como empreendedor ou intraempreendedor, que o nosso coração seja tomado por esta atitude. E de maneira, Senhor, metafórica, quando formos tocar no interruptor, não venhamos nos entristecer para a demora da luz ser acesa, mas o privilégio de ter a luz elétrica. Faça isso conosco, Pai. Oramos finalizando, Senhor, aqui, esse momento tão importante para nós, com muita gratidão no nosso coração, porque Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, e o Teu amor e fidelidade dura para sempre. Oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos líderes, pela oportunidade. Deus os abençoe.